Pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês, né? Dando continuidade aqui ao conteúdo, né? E o mais importante, é, Então, tá, depois vai estar. Vai por volta de meio-dia. Tudo bem, João? Tudo bem, João Marcelo? Aí, pode estar indo, tá? Vai por volta de meio-dia. O Diogo vai estar, pode ir. Estão apagando, tá bom? onde nós vamos estar aqui, né? Falando exclusivamente sobre, né? O aparelho helicoidal, né? Que é exclusivamente os aparelhos da quinta geração, né? O tomógrafo, né? Da quinta geração, os tomógrafos que hoje nós chamamos de aparelhos helicoidais, que consequentemente é uma tecnologia muito bem aplicada, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, algumas características muito importantes desses aparelhos que, inclusive, estão sendo utilizados hoje também. Algumas clínicas ainda utilizam essa tecnologia de aparelhos, né? Mas a maioria estão trabalhando com os aparelhos da tecnologia atualizada, que são aparelhos multi-slice, né? Então, essa tecnologia, a tecnologia que nós chamamos de aparelhos helicoidais, né? Ou também tecnologia, né? Onde nós temos aparelhos espirais, né? Então, ou seja, é, tanto helicoidal ou espiral é justamente pela sua forma de aquisição de imagem que nós vamos estar observando aqui. Então, ele tem uma rotação contínua, isso quer dizer o quê? Que o tubo de raio-x, ele realiza essa rotação contínua, né? Sem parar, realiza-se esse movimento contínuo sem parar. Nós temos um movimento de translação da mesa, ou seja, a mesa realiza uma movimentação de acordo com a rotação do tubo. Então, na medida que a mesa ela vai movimentando, nós temos a rotação desse tubo. Então, é muito importante vocês observarem que na medida que que o tubo vai girando, a mesa vai movimentando e vai dando aqui, na verdade, né, essa característica de rotação que vocês estão vendo, essa movimentação de rotação que vocês estão vendo, que é como se fosse um espiral. Por isso que é uma tecnologia espiral, porque nós temos a rotação contínua desse tubo. Rotação contínua, vocês vão perceber que nós temos uma tecnologia aplicada nesses aparelhos, que é a tecnologia Slip Ring, que faz com que, né, esse tubo faça uma rotação contínua. Isso, consequentemente, minimizando aí a aquisição, né, o tempo de aquisição de imagens vai ser mais objetivo, vai ser mais rápido, né? Nós temos o tubo com apenas um foco, ou seja, o tubo que emite apenas a radiação, nós temos apenas uma pequena fileira de detectores, não tem necessidade de ter um anel de detectores como nós tínhamos na quarta geração. Por quê? Porque o tubo vai girando, na medida que ele vai girando e irradiando, essa radiação vai direta para os detectores, né? Então, automaticamente, uma questão muito importante aqui é a reconstrução instantânea. Na medida que você está fazendo as imagens, a imagem já vai aparecendo diretamente no computador, já vai aparecendo diretamente no monitor do aparelho. Então, isso é muito importante, né? Porque nós temos aí um processo muito importante que é a resposta rápida do sistema, né, na medida que você vai irradiando. Nós temos a ilimitada capacidade calórica do tubo, isso quer dizer o quê? Que o tubo de raio-x, ele tem uma capacidade, né, de poder trabalhar por muito tempo. Então, ou seja, nas outras gerações anteriores, você realizava os exames e na medida que você realizava o exame, né, consequentemente, você tinha que esperar um tempo para que o tubo de raio-x ele esfriasse. Aqui não. Aqui nós já temos um processo de refrigeração do próprio aparelho que faz com que você possa estar aí trabalhando tranquilamente com esse aparelho por muito tempo, inclusive em atendimento de emergência, né? Esse aparelho, inclusive da quinta geração helicoidal, eu tive a primeira oportunidade de aprender num hospital de emergência. Então, ou seja, ele é um tipo de aparelho que tem condição de vocês trabalhar com ele, de vocês poderem trabalhar com ele 24 horas. Então, ou seja, enquanto tiver, né, por exemplo, enquanto tiver o atendimento, né, enquanto tiver
né, precisando de fazer exames, ele vai te dar essa condição, tá? Então, isso é muito importante, um lado bacana. Nós temos o aumento da cobertura anatômica, ou seja, a gente pode realizar todos os tipos de exames. É claro que hoje nós temos exames bem sofisticados, como o TEP, nós temos como angiotomografia, nós temos, por exemplo, exames bem mais detalhados, fases mais detalhadas que esse aparelho não consegue alcançar. Mas a gente consegue realizar um bom exame com contraste, a gente consegue ter uma cobertura anatômica satisfatória, né? Então, nós temos aqui, né, para essa geração de aparelhos que foi lançado no mercado, né, uma boa, né, nós temos aqui uma excelente cobertura. Esse aparelho, quinta geração, ele foi lançado no mercado na década de 2000 a 2010, então, ou seja, de 2000 a 2010, nós tivemos uma fabricação muito boa desses aparelhos. Então, quando vocês observam aparelhos de tomografia, né, de 2000 a 2010, nós ainda temos esses aparelhos no mercado, em operação. Poucos, mas temos, né? E aí, com certeza, a maioria dos aparelhos que nós temos hoje são aparelhos multi-slice, que é a próxima tecnologia que eu vou estar falando para vocês. Então, exames que, consequentemente, vocês estão observando, nós temos essa principal tecnologia que substituiu os cabos de alta tensão e faz com que nós temos aí a rotação contínua. Essa tecnologia, a tecnologia Slide Ring, justamente por quê? Porque na quarta geração, conforme eu falei para vocês, o tubo fazia um giro de 360 graus, né, e voltava. Aqui não, ele realiza esse giro de 360 graus continuamente. Os aparelhos de tomografia que nós temos hoje no mercado, com a tecnologia aplicada, já realizam essa rotação contínua. Isso quer dizer o quê? Que ele vai girando 360 graus de forma contínua. Né? Na medida que ele vai girando, ele vai sensibilizando lá os próprios detectores que estão girando paralelamente ao tubo de raio-x. E isso faz com que a gente tenha, por exemplo, né, um processo de formação da imagem de forma mais rápida, de forma mais objetiva, né? Isso é muito importante porque nós temos um menor tempo de corte, nós temos uma redução de artefatos, né? E muito importante, né? Por quê? Porque quanto mais rápido eu tenho aqui na aquisição do exame, melhor. Porque eu consigo ter uma produtividade maior no atendimento, eu consigo atender mais pacientes, né? E aí eu tenho também os artefatos que são reduzidos, né? Eu tenho uma redução de artefatos na realização desse exame, eu tenho aqui uma reconstrução, né, conforme vocês estão observando aí, que é exclusivamente uma reconstrução 3D, né, que já veio como, por exemplo, aí, né, de cortesia. A reconstrução 3D, conforme vocês estão vendo aí, é uma reconstrução 3D que não é tão bonita quanto a reconstrução que nós temos hoje, mas é uma reconstrução preto e branco. Então, essa tecnologia também me deu aí essa oportunidade de reconstruir em 3D. Lógico que nós hoje a reconstrução 3D, ela é bem mais otimizada, porque você tem uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta de segmentação. Isso facilita a vida do técnico, né, em radiologia. Isso justamente porque quando eu tenho, por exemplo, uma calota craniana, eu consigo, por exemplo, apenas estudar a calota craniana, eu consigo estudar apenas o osso. Então, todas as estruturas que têm a mesma densidade de um osso, elas vão ficar na imagem, o restante vão desaparecer. Então, é um processo muito simples de ser feito. Já nessa tecnologia que vocês estão vendo aqui, como é uma reconstrução 3D preto e branco, né? Consequentemente, pessoal, naquela época era tudo de bom, né? Mas aí todo o processo de limpeza anatômica que vocês estão vendo aqui era feito manualmente. Quando você entra, por exemplo, numa ferramenta como o Paint, você abre essa ferramenta Paint e aí você vai eliminando, por exemplo, né? Você vai eliminando ali aquilo que você quer, aquilo que você não quer, né? Você clica, né? Você faz aqui um desenhozinho, aperta Delete, isso aqui automaticamente apaga. Então, essa reconstrução, ela era feita dessa forma, manualmente. Então, através desse processo feito manualmente, conforme vocês estão vendo aqui, era muito mais, né, difícil de ser feito como é realizado hoje.
Então, nós temos essa reconstrução 3D, conforme vocês estão observando bem, que é justamente uma reconstrução onde, consequentemente, nós temos aqui a limpeza de toda essa região anatômica, e além dessa limpeza da região anatômica, conforme vocês estão vendo que é feita manualmente, nós temos aqui apenas estruturas, por exemplo, como o osso, né? Ou como, por exemplo, né, o sistema circulatório, você faz automaticamente essa limpeza de acordo com a sua demanda. E aí você tem que tomar os cuidados, né? Porque você vai apagar, por exemplo, aqui, né? Você vai apagar uma jugular, por exemplo. Você tem que tomar cuidado para não apagar a cervical. Então, são esses cuidados. Uma reconstrução 3D, né? Desses aparelhos mais antigos, helicoidais, ó, demorava muito tempo para ser feito. Muito tempo mesmo. Mais ou menos uma média ali de 30 minutos. Isso falando de um profissional muito habilidoso, né? Então, era uma das dificuldades, né? Porque muitas vezes você tinha mais pacientes para atender e você não podia ficar só sobrecarregado com um único paciente, né? Realizando isso aqui. Então, muitas vezes, né, acabava atrasando o atendimento para outros pacientes. Mas aí, automaticamente, a gente conseguia oferecer um diagnóstico muito mais seguro, né? Então, o lado bom é que a tecnologia veio avançando. Então, a gente facilitou muito com os aparelhos novos que a gente consegue realizar reconstruções, né, de uma forma mais rápida, mais simples, mais objetiva, porque no máximo 5 minutos hoje você consegue detalhar uma estrutura anatômica perfeitamente. Isso é importante, né? Então, nós tivemos também, né, a inclusão de alguns protocolos importantes nessa época, por exemplo, que automaticamente um aparelho que não faz parte da tomografia, mas é um aparelho paralelo à tomografia, que é, né, que é a própria bomba injetora. Então, nós temos a bomba injetora, conforme vocês estão vendo, que ela serve para controlar o volume de contraste aplicado no paciente. Então, a bomba injetora, ela serve justamente para isso, para fazer o controle de volume de contraste. Então, como a gente começou a realizar com maior abundância os exames contrastados dos aparelhos que vocês estão vendo aí, que são os aparelhos helicoidais, automaticamente nós temos aí um uso dessa bomba injetora, né? E aí essa bomba injetora, ela serve para quê? Porque na medida que nós estamos realizando os cortes de exames, ela está injetando contraste. Então ela injeta contraste, a gente realiza o exame ao mesmo tempo, consegue pegar a estrutura de interesse contrastada e, consequentemente, a gente tem ali o exame contrastado. Então é muito importante porque essa aplicação da injetora, geralmente, ela é aplicada dentro de uma ferramenta que nós temos na tomografia, onde é o próprio delay, que é onde o próprio aparelho para que aconteça, por exemplo, a aplicação do contraste. Depois que se aplica o contraste, você pode retomar os cortes e continuar normalmente realizando o exame. Então, isso é muito importante, é fundamental, principalmente para você estudar com maior detalhe algumas estruturas anatômicas. Eu falo para vocês porque a utilização do contraste ele é essencial, né? Muitas vezes nós temos algum paciente que está com algum problema infeccioso ou inflamatório que precisa da aplicação do contraste. O contraste ele é importantíssimo para que você tenha uma base muito importante para o estudo fisiológico de uma determinada estrutura anatômica. Nós temos situações, por exemplo, né, como um paciente com CA, com câncer, ou suspeita de um câncer, por exemplo, né, o contraste ele é muito importante, ele é determinante, né, para a visualização da característica daquela lesão, da configuração, né, regular ou irregular daquela estrutura que talvez ali tenha uma grande suspeita de um CA, de um câncer e tal, se existe ou não uma vascularização naquele tumor, né, se é ou não um hemangioma, então, ou seja, quem vai dizer isso aí é o próprio contraste. Então, o contraste, ele é uma peça, uma ferramenta importantíssima para o diagnóstico por imagem. E aí, dentro do contraste, a gente tem várias outras, né? Nós temos vários outros protocolos importantes que a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Tá bom, meus queridos? Então, nós temos aí o aparelho, né, helicoidal, conforme vocês estão vendo, que é uma tecnologia muito avançada, aplicado aí nessas décadas, né, do ano de 2000 a 2010, que foi muito usado,
hoje ainda utiliza esses aparelhos. A gente não sabe nada do nosso mercado de trabalho. Pode ser que vocês sejam encaminhados para trabalhar numa prefeitura, que vocês sejam submetidos a trabalhar com esse tipo de aparelho. De qualquer forma, eu falo para vocês que 95% das tomografias que nós temos hoje no estado de Goiás são aparelhos multislice. Mas se um dia vocês caírem num aparelho helicoidal desse, fiquem tranquilos, porque não tem segredo nenhum. Tudo bem, pessoal?